Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. Nossa resenha semanal já há algum tempo, alguns anos, e que ultimamente eu divido essa resenha com muita alegria com meu amigo Silvio Mariano. No primeiro momento, eu trago uma obra e no segundo momento, Silvio Mariano traz uma obra. Então, meus queridos irmãos, na noite de hoje, em algum lugar do meu jardim, trazendo o pressuposto que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago hoje esta flor, verdadeira flor da literatura espírita, Animismo e Espiritismo, 2 volumes, de Alexander Akizakov, um grande estudioso russo. Vejam bem, na nossa tela, coloquei uma imagem do querido Alexander Akizakov. Então, eu queria dizer para vocês, primeiramente, uma coisa muito importante, é que eu considero o Akizakov um missionário, e ele foi, na verdade. Este homem levou o espiritismo para a Rússia. Ele nasceu em 1832, em Ripliev, na Rússia, e desencarnou em 1903. Foi diplomata, conselheiro do czar Alexandre III. Vejam bem, só homens de honorabilidade, de cultura, eram conselheiros de um czar. Então, foi conselheiro do czar Alexandre III e se dedicou ao estudo do espiritismo. Para vocês terem ideia, ele participou daquele grupo Minerva, que, junto com o William Crookes, foi estudar Eusébio Palladino, junto com Charles Richer, com Lombroso, e o nosso querido Alexander Akizakov também estava ali junto de William Crookes nas experiências que ele fazia com a médium Florence Cook, nas materializações de Kate King, que são as maiores materializações de todos os tempos. Mas quando o querido, vejam bem, ele esteve lá na Itália, analisando Eusébio Palladino, então esteve em Londres com Crookes, analisando o espírito Kate King materializado, mas na Alemanha, ele, em resposta a um grande médico alemão, Eduardo von Hartmann, que dizia que os fenômenos espíritas não passavam de força nervosa, de alucinação, coisas do inconsciente, é quando ele resolve responder ao Dr. Eduardo von Hartmann com a obra Animismo e Espiritismo. Vejam a categoria desses homens. A resposta vem através da obra, de 2 obras notáveis. A gente está acostumado no Espiritismo, animismo é quando o médium coloca aquela parte dele anímica da sua própria alma, né, na comunicação. Mas aqui o doutor Eduardo von Hartmann, ele colocava numa craveira comum toda a fenomenologia espírita, como força nervosa, alucinação, coisas do inconsciente, e o Akizakov dá um banho, né, com esta obra, que é a sua obra mais famosa, né, Animismo e Espiritismo. Ele tem outras tantas, vamos ver que Silvio vai trazer daqui a pouco. Então, foi um missionário, senhor, né? Um homem que levou o espiritismo para a Rússia, um homem culto e uma vida dedicada aos fenômenos espíritas. Agora, aqueles fenômenos que comprovam a imortalidade da alma. Volto a dizer, eu comentei isso com um grande pesquisador, Samuel Magalhães. Eu disse, Samuel, eu não entendo como tantos companheiros, até espíritas, dizem, né, que não, a ciência um dia vai comprovar a imortalidade da alma. Vai comprovar? Se você já comprovou, né? Com Richer, com Crookes, com Akizakov, com Lombroso, com o Dr. Chiaia, com Tartaruga, com Alfredo Russo Wallace. Meu Deus do céu! Grandes sábios de uma honorabilidade, e Akizakov foi um desses, né? Então, na noite de hoje, em algum lugar do meu jardim, eu trouxe esta flor, verdadeira flor da literatura espírita, Animismo e Espiritismo, de Alexander Akizakov. Então, vamos ver o que o nosso querido Silvio Mariano
vai nos trazer no segundo momento, que é aquele momento já da uma conversa. Silvio conhece muito de espiritismo, né? Conhece muito da história do espiritismo, ele traz fenômenos notáveis da sua pesquisa na noite de hoje, com certeza, quando ele falar em Akizakov. Vamos constatar isso agora. Num piscar de olhos, vou sair daqui e estar com meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, como eu falei, meus queridos irmãos, num piscar de olhos, estou aqui com meu amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. O que é que você nos traz na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os que nos acompanham. Eu vou trazer para nós estudarmos na noite de hoje um cidadão russo chamado Alexandre Aksakov, um homem, vamos dizer assim, um missionário. Ele veio desde assim sua juventude, ele já se dedicava às coisas assim da alma, havia lampejo no íntimo dele. Depois ele começou estudando sobre Swedenborg, um grande médium sueco, etc. E com isso ele foi avançando até que chegou à idade madura e ele procurou absorver tudo que tinha escrito. Ele era um homem inteligente, de prestígio, porque ele era ligado ao czar da Rússia, a família dele, família muito importante. Então ele começou lendo o que ele podia adquirir de estudiosos, feito, no caso, Charles Richer, César Lombroso, essas obras. Então ele teve a necessidade de fazer também um estudo dele. Então, com isso, o Alexander Aksakov, além das obras que ele publicou, nós temos aqui um caso de desmaterialização, que é um caso, vamos dizer assim, para quem estuda os fenômenos, vamos dizer assim, penetrar para saber como é o processo para uma pessoa, um médium, desaparecer, se desmaterializar, e nós sabemos que esses fatos são reais. E ele aprofundou de tal maneira esse estudo, que nesse caso aqui, ele fez uma análise nesse livro, um caso de Madame Esperance, e também o caso que foi acompanhado por William Crookes, com a sua médium. Então, ele faz uma análise, vai exatamente consolidando, e o que nós verificamos é que, normalmente, o que o Espiritismo sempre informa, e a espiritualidade, é que os fenômenos, quando existem, não fica limitado, vamos dizer assim, a ficar um país, a Inglaterra, por exemplo. Nós, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos casos também de desmaterialização e que foram analisados. Silvio, querido, eu queria saber de você se é verdade, não é? Você falando agora em casos de desmaterialização, uma notável médium, né, que o Aksakov analisou, a Elizabeth Esperance, foi verdade que ela tinha um fenômeno de desmaterialização, Silvio, e que Aksakov estudou? Exatamente. Ela na realidade, houve fenômeno com ela de desaparecer, e ele queria saber como é que, quais eram os elementos, não só espirituais, como materiais. Porque nós somos um corpo humano, é um grande laboratório. Como é que aquilo desaparece e para recompor? Então, no caso, ele começou esse estudo com Madame Esperance, que era uma média famosíssima. Essa média fez coisas impressionantes. Ela plantava uma semente, na mesma hora a semente crescia e frutificava. É algo assim, deixarmos todos nós, vamos assim, deslumbrados com a informação dessa. Ela também foi uma pessoa muito atuante. Inclusive, tem um livro que foi editado pela própria Federação FEB, a FEB, sobre atributos, através de fotografias de livros,
sobre Madame Esperance. Então, no caso de Madame Esperance, houve, vamos dizer assim, esse caso. Aqui no caso do Brasil, nós temos informação através de Gerson Simões. Ele tem até no YouTube aí várias, vamos dizer assim, divulgações. Então, ele morava no Rio de Janeiro, mas ele foi dado uma missão, não sei como, se foi a cidade dele, em Caratinga, em Minas. Então, ele deslocado quase 800 quilômetros para participar, acho que no fim de semana, né, nesse centro. E esse centro, vamos dizer assim, tinha uma tarefa muito grande em relação à parte de curas. Então, o caso do Gerson que ele comenta é que lá nesse centro teve uma noite que, inclusive, apareceu lá Chico Xavier materializado. Aí ele pensou que Chico tivesse desencarnado, mas ele chorou bastante assim quando viu o Chico, emocionado. Então, depois Chico deu informar, e a espiritualidade informou que não tinha desencarnado, não. Ele estava dormindo quase 800 quilômetros de distância, lá em Uberaba, se desdobrou para Caratinga, e lá ele ficou conversando, ele presente, doutor Bezerra, Sheila, Zé Grosso, e, ao mesmo tempo, ele disse que, muito animado e de uma alegria total, Emmanuel estava presente também, materializado, e porque nós temos que tirar uma certa ideia, as materializações, né, teve uma época que foi muito intensa. Então, disse que o próprio Divaldo, uma vez lá em Caratinga, ele disse que a parte das curas estava, vamos dizer assim, chegando ao final, que a nova fase do Espiritismo era do conhecimento. Porque nós sabemos que o fenômeno atrai muito, mas, na realidade, os resultados para a doutrina não são tão... A pessoa está doente, fica bom, no outro dia, daqui a 15 dias, um mês, ele não quer mais nem saber que ele foi beneficiado pela espiritualidade. Então, esse caso de Gerson Simões, o médium lá, o nome do médium era Antônio Salles. Diz que era um homem assim, muito pouca cultura. E quando foi um dia, lá numa das reuniões, ele foi chamado lá pelo espírito. Quando ele chega, se depara no local onde estava o médium, cadê as pernas do médium? O médium tinha desaparecido, só estava as calças lá, sem as pernas. E logo em seguida, uma senhora que fazia parte do grupo disse: os espíritos trouxeram as duas pernas, botaram aqui no meu colo. Então, aí, pensando assim direitinho, pensa até com uma história de Trancoso, que é uma mentira, não é? Então, esse caso muito marcante de Gerson, eu acho que é um grande referencial em termos de desmaterialização. E nós sabemos que, quando a espiritualidade vem a compor, precisa de muita prece, muito equilíbrio. Uma reunião de materialização não pode ser só com curiosos, assim, porque pode haver acidentes. Uma pessoa querer achar que o médico está mistificando, como já houve caso de levar até gilete para querer cortar o espírito. E, com isso, há uma interferência no corpo perispiritual do médium. Meu amigo, você falando do Gerson, do Chico, Silvio, fale mais para a gente dos médiuns de materialização aqui pelo Brasil e até, se for possível, aqui do nosso Pernambuco. Nós sabemos que foram médios de materialização. Chico Xavier. Chico Xavier chegou a um ponto de que, naquela época, em 1950, fez uma cirurgia na casa dele, cheia materializada, utilizando um dispositivo de laser, que, segundo o próprio Divaldo, ele, vamos dizer assim, achava que podia ser até uma coisa meio maligna. E veja bem, para Divaldo, que ia precisar da voz para levar para esse mundo todo. E Sheila diz que, quando deu, naquela época nem se falava em laser, já tinha uma canetinha que diz que, quando colocava aquele foco assim, diz que era uma dor, que Divaldo disse que era uma dor
insuportável. Ele chamava, inclusive, Divaldo de Divaldas, pela alemã, tudo isso, né? Então, teve um outro, Carlos Mirabelli, impressionante, materialização em plena luz do dia. Ele está assim, porque nós sabemos que as materializações requer sempre um ambiente escuro, tudo isso. Mirabelli não tem negócio de escuro, não. Fazia numa área reservada, mas fazia, às vezes, ele ia caminhando, a materialização processando. Tivemos o Peixotinho, o grande Peixotinho. Peixotinho, uma pessoa impressionante. Você sabe que diz que na época de 1950, 60, não tinha, vamos dizer assim, essa questão de tecnologia, de ressonância magnética. E diz que Peixotinho, os espíritos que acompanhavam ele, já mostrava lá como se fossem processos que tivessem usado ressonância. É um negócio admirável, não é? Peixotinho. O próprio Divaldo Pereira Franco, que é médico também de efeito físico, seu Alfredo acompanhou várias materializações e disse também que Divaldo materializava as claras, de um frei lá que materializava sem precisar estar num ambiente escuro. No caso de Ana Prado, lá em Belém do Pará, ela também chegou, inclusive, com fotografias. Teve um livro aqui de Nogueira Farias, que foi lançado, e recentemente, uns 2 ou 3 anos, foi lançado por Samuel, que você até entrevistou no seu blog. Samuel Magalhães. Magalhães. E ele faz uma análise, inclusive ele mostrando, ele vê a dona Amédio, praticamente, vamos dizer assim, ela sentada na cadeirinha de balanço, de palhinha, e daqui um pedaço de TV translúcido, como se o corpo estivesse desmaterializando. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, admirável. E que eu já presenciei uma materialização, uma só. Então, é algo que requer. Eu era muito curioso e queria ver. E também conseguindo. Mas um trabalho desse é um trabalho de muita responsabilidade. Primeiro, é a segurança do trabalho espiritual, que diz que é uma proteção, muitas vezes, de índios, de caboclo, protegendo aquele ambiente. Vamos dizer assim, saturando de fluidos, utilizando energia nuclear para tal maneira de que o próprio o ectoplasma não possa contaminar o meio. É a tecnologia do futuro, né? Então, no caso assim, esses assim mais de casos de desmaterialização assim mais acentuadas, e temos esse. Agora, Silvio, se você puder, eu queria que você trouxesse que pouquíssimas pessoas sabem aqui em Pernambuco, eu acho que quase ninguém, não é? Porque fez época aqui, né, Silvio? As famosas materializações do Centro Espírita Manuel Quintão de São Lourenço. Teve essa materialização que fazia aqui em São Lourenço, Mané Quintão, seu Lira, muito conhecido e muito respeitado. Inclusive, disse que na época muitos, vão ser até, eu não posso dizer assim porque não está, mas pessoas muito influentes do Exército frequentavam essas reuniões, porque havia uma pressão do próprio meio assim, médico, achando que estava vendo charlatanismo. Então, por conta da presença desses oficiais, mantinha seu líder sob controle. E lá tem um fato interessante, porque eu fui muito amigo de Travassos, o Velho, o pai Guedes Queiroz. Então, teve uma época que Travassos, ele participava dessas reuniões, foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá nos Estados Unidos, ele foi fazer um curso ligado à parte de topografia, lá patrocinado pelo governo americano. E o pobre do Travassos só tinha andado aqui, só tinha saído de casa para no estado de Pernambuco. E, na época, seu homem deu muito apoio, ele foi e disse que, inclusive, ele tinha uma evidência espetacular. E ele disse que aperreado, porque disse que se o cara tirasse 2 notas vermelhas, mandava de volta. Ele disse, mas, rapaz, eu não pedi para fazer esse curso, e ainda estou correndo esse risco. Aí apareceu na evidência um engenheiro lá, que auxiliava ele, e ele terminou o curso com louvor, foi o melhor aluno.
E ele disse que, inclusive, no quarto, ficava assim, você entendeu o espírito do engenheiro? Aí você entendi. Aí mandaram uma carta para ele, dizendo que o doutor Frito estava querendo uma medicação lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, essa parte de medicação lá é muito controlada. Ele procurou saber, tinha terminado o curso, foi lá para um dos estados americanos. Aí disseram, o senhor é médico para saber? Não, esse medicamento está para sair. Então, quando ele voltou, ele veio participar dessas reuniões, aí o espírito perguntou, cadê as injeções que eu lhe pedi? Aí disse, rapaz, olha, ouvi isso, o remédio estava para sair, eu não tive condições, etc. Aí disse, olha, quando você voltar em sua casa, pegue no livro que eu desmaterializei as injeções da amostra grátis e você trouxe. Quer dizer, uma coisa impressionante. Então, foi contado para mim, pelo próprio Travasso, esse grande trabalhador, um grande amigo, que foi muito amigo de Jesus no lar e que eu fico muito feliz e nas minhas preces ele sempre está. Meu amigo Silvio, mais uma noite de aprendizado, porque eu confesso a você, você falou em detalhes aí desses casos que eu desconhecia e tenho certeza o grande público desconhecia por completo. A gente considera, né, Silvio, aqui Jacoff, a gente viu no primeiro momento animismo e espiritismo, você um caso de desmaterialização, é um missionário, né, meu querido Silvio? Levou o espiritismo para a Rússia, né? Para a Rússia, ele traduziu todas as obras de Kardec e publicou na Rússia. Então, uma outra coisa, aqui em Recife também teve um caso muito interessante, porque tinha um médico chamado Dr. Lauro Neiva e publicou esse livro. O nome do livro é A Psiquiatria e o Invisível. Então, ele relata um médico chamado Dr. Kempler, que vinha aqui materializar. O médico era Golvin, e, inclusive, nessas reuniões, agora eu fico imaginando, Dr. Guilherme Martins, o pai de Carlos Otávio, uma pessoa nobre, diretor da Escola de Química, participava dessas... Só um detalhe que a gente está falando para fora também, pessoal. O querido Carlos Otávio é um querido orador espírita aqui de Pernambuco, não é? Do Jesus no Lar, palestra na Casa dos Humildes, né? É o pai dele, né, Silvio? O pai dele. Então, essa reunião era feita na casa do Coronel Caú. E vinha gente do Brasil todo, de brigadeiro, a Juraci Magalhães, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o irmão dele, que era médico. Porque quando tem esses fenômenos, alguém começa a dizer, olha, está tendo ali um negócio, cara, já está no meio de idade, sentindo alguma coisa, vamos lá. Então, fica imaginando esse trabalho. Então, eram reuniões espetaculares, que está relatado nesse livro, que até foi editado pelo Edições Cruzeiro, o médico psiquiatra, Dr. Lauro Neiva. E era uma reunião simplesmente fantástica. O doutor Golvin disse que na hora aplicava injeção, assim, aplicava, os espíritos materializados aplicava, resolvia questão de saúde de uma maneira impressionante. Agora, o segundo doutor Piero Ramos, uma vez ele me relatou que ele, o médium, às vezes tomava alguma bebida, e ele disse para mim uma vez que viu que ele tinha tomado alguma coisa, tinha se excedido um pouco, e foi levar ele em casa. Chegou lá, materializado 3 espíritos embriagados. Para você ver o que é mediunidade. E a pessoa, né, do caso tem que se precaver. Então, são trabalhos, mas isso aí não faz censura, que faz a própria parte da natureza humana. Não é? Uma pessoa, a gente sabe que no Espiritismo não existe santo. E Kardec diz que a pessoa faz aquela transformação para se melhorar. Isso é até de lição, né, Silvio? Se embriagou, olha o tipo de espírito que atraiu. Então, Silvio, eu não sabia da sua amizade com o velho Travassos, pai do Edson, e não sabia também de nada sobre o pai do querido Carlos Otávio, né? Então, muito obrigado. Rapaz, enriquece, né? A gente saber da história, isso é história do espiritismo aqui em Pernambuco, no Brasil.
Né? Pelo menos ele está informando assim, dessas coisas, né? É, meu querido, semana que vem a gente está aqui, é uma pena, porque a gente passava a noite toda, né, Silvio? E aqui, Zakov, tão desconhecido, veja bem, Conhecido. uma Do conversa futebol. que a gente podia até pensar que não seria recheada. Olha o desdobramento dessas coisas, das materializações, né? Fantástico, né? Amigão, um abração. Ah, Viu? até A a próxima. semana que vem, Tamo junto. tamo junto. Beijão, Silvio.